amigos da comunidade Windev, sejam bem-vindos à aula 35 do nosso mini curso Integrando o Python ao Windev, parte 7. Vamos ver hoje as funções pip e import do Python. Você já deve ter percebido nos poucos vídeos que fizemos sobre a integração de Python com o Windev, que quando escrevemos uma função em linguagem Python, nós dizemos que esta função é um script e nós gravamos isso num arquivo com a extensão py. Então aqui eu vou abrir com o TextPad o nosso arquivo de funções. Nós já escrevemos algumas funções aqui e esses comandos que nós escrevemos são comandos que nós criamos, funções que nós criamos. Entretanto, existem milhares de pacotes ou bibliotecas prontas de Python que nós podemos importar para a nossa aplicação. E para fazer isso, a gente utiliza uma função poderosa da linguagem Python, que é o import. Nesse vídeo, veremos sobre como podemos importar módulos da linguagem Python. Veremos como importar um módulo em sua totalidade e também de forma parcial, além de ilustrar que também podemos fazer isso com simples scripts Python, uma vez que um script Python, na verdade, é também um módulo. Então, o nosso arquivo .py que nós criamos durante esse nosso curso é também um módulo Python. Existem milhares de bibliotecas Python prontas que nós podemos importar para a nossa aplicação. Basta instalar o pacote e fazer a importação para que possamos usar na nossa aplicação e, claro, como é o nosso objetivo, utilizá-lo dentro de um código em linguagem W. Criei uma função que importa o pacote match. Eu poderia escrever assim, def importa match, e aqui escrever assim, import match. Entretanto, esse comando tem o inconveniente de importar todas as funções do pacote match. Então, para que fique mais fácil a leitura do código, eu vou importar uma única função da pacote match. Então, from match import sqrt, que é uma função que calcula a raiz quadrada. Aí return sqrt25. Vamos salvar e vamos executar no nosso aplicativo Windev. Na nossa aplicação, criamos um botão raiz quadrada, que chamamos de btn raiz, e no código do evento clique desse botão, nós colocamos stc retorno, que é a nossa variável que pega o retorno do Python, Python execute, que é o comando da linguagem W, parâmetro, que é o arquivo que contém os módulos em Python, nome da função importa match, e vou tirar isso aqui porque não vou usar agora. Feito isso, eu vou executar a minha aplicação Windev. Chamei a minha função em linguagem W, vou clicar em raiz quadrada e aqui ele retornou 5, que é a raiz quadrada de 25, conforme nós passamos aqui. Agora nós vamos escrever uma nova função que permite calcular a raiz de qualquer número passado como argumento pela linguagem W. Criamos uma nova função que calcula raiz quadrada. Recebe um número e devolve a sua raiz quadrada. Então, def calcula a raiz, recebe um int. Importo agora a função
sqrt do pacote MET e retorno sqrt int. Vou executar agora o meu código na linguagem W. Criamos aqui na nossa aplicação um controle que vai ser o parâmetro a ser passado para a função de Python. Então, edt calcula raiz é do tipo inteiro com uma máscara de 4 algarismos. No código da função, código do botão, escrevemos stc retorno, Python execute, nosso arquivo de funções, calcula a raiz e o parâmetro. Vamos entrar no número aqui 9, calcula a raiz, e me devolve 3. Vou passar 144, devolve 12. 225, me devolve 15. 400, me devolve 20. Se eu passar 450, ele me traz a raiz com uma dízima periódica. Então, aprendemos como usar um pacote da linguagem Python, no caso o pacote MET, e como fazer essa integração da biblioteca Python com a nossa aplicação WinDev. Agora vamos aprender como instalar um pacote que permite que o Python leia um texto passado como parâmetro. Esse pacote é o pyttsx3. Antes de mais nada, eu preciso instalar o pacote text-to-speech do Python. Então, eu coloquei aqui no executar, passei o endereço do meu diretório Python, onde na pasta de script eu tenho o pip.exe, então passei pip install pyttsx3. Com isso eu instalei o pacote na minha máquina. Agora eu vou escrever a função em linguagem Python. Função fala, recebe um texto e lê em voz alta. Def fala, recebe como argumento texto. Importamos o módulo Python to Speech. Então, importe pyttsx3. Inicializamos. Falar é igual pyttsx3.init. Passando para ele o texto que gostamos de ouvir. Falar.say texto. Falar run and wait. Falar stop. Então ele parou de falar. Falar save para me salvar num arquivo, se desejar. Então meu som.mp3. Returne arquivo gravado. Na minha aplicação WinDev, eu criei um controle de edição. Edt texto a ser lido. E criei um botão falar o texto digitado. Nesse botão eu chamo a função Python. Este retorno é igual a Python execute, arquivo, chamo a função fala e passo o arquivo a ser lido, ou o texto a ser lido. Agora, em tempo de execução, vou rodar o meu programa. Vou escrever aqui: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Veja que ele retornou o texto. Vou passar outro texto aqui. Bem-vindo ao WinDev com Python.
novo Python. Fala contigo. Falar o texto digitado. Vamos rodar mais um teste, onde fazemos o encerramento da aula de hoje, usando os recursos de gravação de áudio. Então, falar o texto digitado. Aprendemos nesta videoaula como transformar texto em áudio. Agradecemos a sua atenção e até a próxima aula.